Voltamos, voltamos. Esse é o slide que nós estávamos, tá? Pegando aqui. Deixa aí, o povo tá entrando. A maioria permaneceu, mas só para. Então, vamos voltar. Como eu falei com vocês, gente, eu vou dar prosseguimento aqui, mas mais adiante eu vou colocar umas perguntinhas, que aí é bom que eu tenha a interação de vocês e a gente avalia também o acompanhamento, tá bom? Não é nada cabeludo, não, é super, super simples, tá bom? Mas só para a gente poder também dar uma pausa e não ficar ter a integração de vocês, que é muito bom e importante para mim, tá certo? Só vou dar uma continuidadezinha aqui, para a gente também finalizar um assunto, tá bom? Então, vejamos. Então, agora já vou continuar aqui em relação ao nosso assunto. Deixa eu voltar aqui meu point. Cadê? Aqui, este. Olhem só, eu estava apresentando para vocês, e só para me ter a certeza que estão todos me ouvindo, só alguém aí fala, por favor, só para mim ter o retorno de vocês depois do intervalo. Sim. Oi? Sim, Oi. ó, obrigada, valeu. Não, é porque dá muita insegurança de começar a falar aqui sem ouvir a voz de vocês. Então tá bom. Então olhem só. Eu estava apresentando a vocês, chamei a atenção que os anticorpos são constituídos por 4 cadeias. Nós falamos que são 2 cadeias leves, que estão aqui representadas por essas estruturas em laranja, e 2 estruturas, que são 2 cadeias pesadas, que estão aqui representadas em azul, tá? Chamei a atenção de vocês para vocês perceberem aqui na representação que o autor representou como C, que são as áreas constantes, quer seja da cadeia pesada, quer seja da cadeia leve, e ele colocou a extremidade com V de variável, tanto a variável da cadeia pesada como a variável da cadeia leve. Isso daqui para a gente é importante porque é justamente a área onde dá aquela especificidade para o anticorpo que eu apresentei para vocês, tá? Chamei a atenção também de vocês, que essa regiãozinha aqui é uma região onde a gente tem uma ligação química por pontes de disulfeto, que é uma área que nós denominamos de região de dobradiça, tá? Bem, olhem só. Aqui, inclusive, eu venho escrevendo, né, para vocês, para terem aí como registro, porque eu sei que depois, né, para fixação ela é muito importante, chamando atenção para as cadeias leves e pesadas, que eu falei anteriormente. Aqui, né, o próprio autor também coloca para a gente essa característica da área da região de dobradiça. Essa região, gente, a gente fala região de dobradiça, ela é importante porque ela dá maleabilidade, né? Faz com que a estrutura do anticorpo possa ser maleável nessa área. Se a gente imaginar no nosso dia a dia, o termo de dobradiça que a gente utiliza é justamente onde às vezes tem um movimento, né? Então aqui não é diferente, é por isso que eles dão essa denominação. Bem, aqui é absolutamente a mesma coisa. Eu até gosto de mostrar assim, porque como vocês vão encontrar aí na hora de estudar, na hora dos livros, na hora da internet, diferentes representações, eu gosto de apresentá-las aqui também. Reparem vocês que a representação ela é simbólica, mas ela está representando as mesmas estruturas, as 2 cadeias pesadas, as 2 cadeias leves, né? E a região da variabilidade que está aqui. Eles, inclusive, identificam como essa área aqui como a região FC e essa área superior como a região FAB, tá? Então, isso daí é importante, porque possa ser que vocês reencontrem uma denominação dessa, até mesmo numa atividade, né? Então, isso daqui para a gente é importante, porque ele é usual de ser apresentado e às vezes também ser cobrado em algumas questões que a gente vê. Eu falo não só, né, em relação às minhas atividades, mas imaginando também vocês em termos de concurso, porque isso é muito importante, né? Como eu sempre me preocupo em relação a isso.
Reparem vocês aqui a mesma característica, a representação, né, aqui para gente, em relação à estrutura do anticorpo, com as cadeias pesadas e as cadeias leves, chamando a atenção aqui da variabilidade que é essa região vermelha. E que, inclusive, aqui eu vou colocar, cadê uma caneta preta? Isso. Nessa áreazinha de variável, né, que a gente vê sempre, eles demonstram tanto isso, é também possível vocês verificarem alguns desenhos e alguma representação, às vezes, embora isso não seja muito comum, mas existe nessa regiãozinha aqui, tanto de um lado quanto do outro, tá? Áreas, como eu mostrei aqui, ó, são pequenas, são três áreas, das quais existem ainda maior variabilidade. O que significa? É uma área que nós denominamos de regiões hipervariáveis, tá? Então, aqui tem uma diversidade ainda maior de estruturas químicas que venham dar uma identidade a esse anticorpo ainda maior, tá? Bem, aqui, quando eu falei com vocês que essa região de dobradiça, ela confere flexibilidade à estrutura do anticorpo, né? Ela é importante isso porque, a partir do momento que a estrutura ela é flexível, ela permite com que esse anticorpo possa interagir de uma maneira melhor com os antígenos, né? Do qual ele se propõe. Então, essa característica de maleabilidade permite um melhor ajuste. Só para vocês se recordarem, lembram quando eu chamei a atenção de vocês que existe um reconhecimento do tipo chave fechadura, né? Olha, se eu imaginasse aqui um antígeno, ele se encaixaria da maneira mais perfeita possível em relação a essa área que estão representando, né? E a partir do momento que essa estrutura ela possa ser maleável, isso possa favorecer a este complexo, né, antígeno-anticorpo de uma maneira mais pontual, de uma maneira mais específica e efetiva, que é o que a gente precisa no nosso dia a dia. Eu falei com vocês anteriormente, logo na hora que eu comecei a apresentar a característica dos anticorpos, falei a vocês que essas características eram características básicas que se observa nos anticorpos e em que inclusive essa configuração, a semelhança à letra Y, ela é muito comum, né? Embora possam haver algumas variáveis que vão ser utilizadas para, inclusive, poder classificar os nossos anticorpos dentro de 5 categorias, dentro de 5 classes, que foi o que eu falei com vocês, tá? Então, agora eu já apresentei a vocês a configuração básica de um anticorpo. Eu vou apresentar agora as 5 diferentes classes de anticorpos que existem no nosso sistema imunológico. Acredito que você já tenha ouvido falar, tem 2 delas que seja clássico, que é IgG e IgM, né? Inclusive, vocês já devem ter ouvido falar em noticiários, até mesmo vocês já fizeram exame sanguíneo, onde na hora que a gente olha ali, né? Aí o médico solicita IgG e IgM, por exemplo, para toxo. As meninas que já engravidaram, que fizeram pré-natal, com certeza fizeram esse teste, né? Esse exame, porque ele é obrigatório durante o pré-natal. Bem, o que significa? Primeiro, eu falei IgG e IgM, né? Então, olhem só, a sigla IG é a sigla de imunoglobulina. Então, lembrando que anticorpos são imunoglobulina, né? Então, quando a gente confere, quando a gente apresenta as 5 diferentes classes dos anticorpos, a gente identifica essas classes como IG, de imunoglobulina. E aí existem 5, que são a IgG, a IgE, a IgD, a IgM e a IgA, tá? Tem um quadro, aliás, eu apresento a vocês 2 quadros, que eles são complementares,
mas que vem apresentando essas diferentes 5 classes. Mas antes de passar para o quadro, eu quero aqui primeiro debruçar sobre o desenho, né? Reparem que a princípio, dentro dessas 5 classes, nós temos a IgG, a IgE e a IgD, que apresentam a característica apresentada para vocês anteriormente de uma maneira bem mais clássica, né? Agora, a IgA e a IgM, a gente percebe que elas possuem sim, mas não de uma maneira única. A IgM, reparem que ela apresenta 5 unidades, né? 5 unidades daquelas que eu apresentei anteriormente para vocês. E a IgA aqui apresenta 2. Então, são estruturas que apresentam, inclusive, uma junção, uma união, tá? Reparem vocês, e aqui em termos de representação, olhem, como de fato existem na IgA, eu tenho ela tanto na maneira única, como é quando a gente chama de monômero, como em duplicata, como está no desenho anterior, né? Igual aqui, ó, que é um dímero, ou apresentando o conjunto de 3, que seria um trímero, tá bom? E a IgM, como eu destaquei anteriormente, ela é a junção de 5 unidades básicas, e a gente denomina ela de pentâmero. Bem, o que eu acho importante com isso? É porque, primeiro, eu não vou realmente sair procurando, perguntando a você se ela é dímero, se é pentâmero, não é isso. Mas vocês vão encontrar essas representações, vocês vão observar essas representações num artigo científico, num livro, numa apostila, no material de internet. Então, eu preciso apresentar isso daqui para vocês. Eu vou ser muito sincera, no dia a dia, eu gosto muito de perguntar e de fixar coisas que são bem clássicas, né? Porque eu acho que isso daqui é importante demais para a gente saber. E aí, esses detalhes eu deixo mais em segundo plano, para em termos de cobrança, até mesmo ali de atividade, tá? Mas isso não significa que não seja importante e não significa que eu não venha apresentá-la a vocês, né? Justamente para que vocês possam, diante ali de um estudo, de um outro ambiente, poder ter subsídio para poder decifrar, entender o que está sendo apresentado, tá bom? Bem, como eu falei com vocês, existem 5 classes, que são 1, 2, 3, 4, 5. Chamando a atenção que eles também utilizam o termo classe ou isotipo, que vem a ser a mesma coisa, tá bom? Eu, particularmente, tenho o hábito de falar muito em classe, as classes dos anticorpos, tá? Mas se aparecer isotipo, não está errado e é importante que a gente, né, utilize as duas terminologias para vocês não se perderem, às vezes, numa situação e achar que está falando sobre outra coisa. Bem, a IgA, ela é responsável pela nossa imunidade na cavidade das nossas mucosas. Mucosa, só relembrando vocês, é todo aquele epitélio de revestimento que reveste áreas úmidas. A mucosa oral, a mucosa ocular, a mucosa genital, né? Então, são áreas das quais tem um tecido epitelial de revestimento, mas que é úmido, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu sempre gosto de brincar com vocês, porque né, dessas questões às vezes ajudam vocês a guardar, né? Igual beijo, né? Um beijo. Quando a gente está ali na situação do beijo, logicamente tem muita troca, né? Afinal de contas, é um contato íntimo, próximo, mas eu sempre brinco com os meus alunos que se prega só sobre questões ruins, né? Bactérias, enfim. Mas nós sempre trocamos também um pouquinho da nossa proteção, porque existe ali a esse ambiente na mucosa oral imunoglobulinas a classe A, tá? Então, só para destacar, não é só pejorativo, não é só, a gente não doa só eventualmente situações não muito agradáveis, a gente também doa anticorpos, né? Nesse caso ali presentes na mucosa, tá bom?
Existe a classe GD, que ela atua como receptores dos linfócitos B, que são aquelas células, né, associadas aos linfócitos B, aqueles anticorpos. A classe G está muito relacionada aí aos meninos, que não sei se os meninos da biologia estão fazendo parasitologia agora, a presença de parasitos e mais especificamente de helmintos ativa nosso sistema imunológico, mais precisamente da classe da IgE, tá? Ah, nem tá sabendo, IgG, professor. então aí, ó, é Já. importante, né? Porque dentro, a gente fala muito, né? Ali dentro, quando são apresentados a vocês as classes de helmintos, né? Não são só helmintos, não, os protozoários também. Mas mais especificamente, só lembrando a todos que helmintos são os vermes, né? Então, a presença deles no nosso organismo ativa as imunoglobulinas da classe E, tá? Além de tudo, também ela esteja relacionada a reações alérgicas. A IgG são anticorpos que são produzidos numa fase mais tardia. Eu vou chamar a atenção disso para vocês mais adiante. E os anticorpos da classe M são os anticorpos produzidos numa fase inicial dos processos patogênicos, tá? Então, inclusive, quando a gente verifica anticorpos da classe IgM, IgG e IgM, eu quero ver, muitas das vezes, destacar se aquele indivíduo entrou em contato com aquele agente patogênico e se sim, se não, ele vai ser tudo negativo, né? Ou seja, ele não vai ter anticorpos nem de uma nem da outra classe. Mas se, por exemplo, ele for IgG positivo, significa que ele está numa fase aguda da doença, tá? Ou seja, ele está de uma maneira mais recente, mais precoce, entrou em contato com aquele antígeno. Agora, se ele for IgG negativo e IgM positivo, significa que numa fase tardia, há um tempo atrás, não sabemos precisar quanto tempo mas que ele já entrou em contato com aquele antígeno, tá? Ou seja, é uma coisa crônica, uma situação crônica, uma situação de passado, certo? Bem, é só para exemplificar. Aqui esse quadro, na verdade, esse daqui eu que montei com base no livro de Imunologia Celular e Molecular do Abas, que eu literalmente peguei e transpus aqui para o meu material. Mas eu achei interessante, depois eu vi isso como imagem, e eu acho que ela vem a ser complementar. Por isso que eu também coloquei no meu material, tá? Porque, inclusive, aqui o autor ele faz algumas associações que sejam interessantes também a gente guardar. Além do mais, existe, né? Ele coloca aqui em termos de porcentagem. Se a gente imaginar no nosso organismo, né, no indivíduo em situações básicas, nós temos uma grande quantidade de imunoglobulinas da classe G, porque é aquele repertório meu, né, daquilo que já entrei em contato no passado, daquilo que eu tenho de repertório de situações que já ocorreram. Então, 70 a 80% das imunoglobulinas presentes no nosso plasma sanguíneo são imunoglobulinas da classe G. Inclusive, são essas imunoglobulinas as quais conseguem atravessar a placenta e atingir o feto, ou seja, é o tipo de anticorpo que a mãe consegue transmitir para o feto, né? Isso que é tão importante em algumas situações, inclusive muito protetoras para o feto. A imunoglobulina da classe A, que é o que eu falei com vocês, presente em mucosa, né? Áreas de secreção, ela também ela é o tipo de imunoglobulina que é transmitida pela mãe ao recém-nascido pelo aleitamento. Então, ela também é importante, né? É aí presente nesse princípio. A classe IgM, que é uma fase, é o primeiro anticorpo a surgir, como eu falei com vocês, é clássico da fase aguda das doenças, tá? Dos processos patogênicos, que ele é observado em cerca de 10% na hora que a gente analisa no nosso plasma.
Já IgD e IgE são observados em uma proporção muito menor, né? Sendo que a IgE, como eu falei com vocês, clássica das reações causadas por parasitas e nas reações alérgicas, inclusive no caso da hipersensibilidade, que é algo que a gente também vai tratar mais adiante, tá bom? Então, aqui, ó, aqui o autor já utilizou o termo de classe ao invés de isotipo, né? Só para a gente poder fixar e entender melhor essa representação, tá bom? Aqui, para a gente ter uma noção, meia-vida, gente, é o tempo médio do qual normalmente os nossos anticorpos vão reduzir-se à metade. Então, o que nós temos? Os anticorpos da classe A, eles demoram cerca de 3 dias, eles já são reduzidos à metade. IgM 4, IgG 21 a 28 dias. E, logicamente, é por isso que eu preciso de ter ali células de memória, porque, caso necessário for, eu tenha nova produção de anticorpos, tá bom? Então, isso que é muito importante, até para a gente perceber aquele contexto, né, que foi apresentado anteriormente para a gente, da importância de se ter células de memória, porque eu não vou ter esse anticorpo necessariamente circulante sempre por muito tempo. Então, ele precisa ser reativado, ser produzidas novos montantes, né, de anticorpos para me proteger. Aqui, reparem vocês que o que eu vou apresentar aqui, ele já foi falado dentro daquele contexto, até antes da gente ter ido para o intervalo. Mas é importante porque agora, até conhecendo um pouquinho mais a estrutura do anticorpo, dá para vocês entenderem e fixarem isso melhor. Uma resposta imune humoral, que é aquela resposta imune mediada por anticorpos, ela possa ser primária, que é quando eu entro em contato com o antígeno pela primeira vez. Então, essa resposta imune humoral primária, como eu precisei de passar pelas etapas do reconhecimento, né, da expansão clonal, para depois ser efetora, reparem vocês que ela é mais tardia, ela é uma resposta que demora mais. E ela tende a ser mais fraca, tá? E como eu falei com vocês, os anticorpos da classe IgM são os primeiros anticorpos a serem produzidos. São classicamente ali da fase inicial de um processo patogênico, né? Agora, a resposta imune humoral secundária, ela mesmo já é indicativa, né? A terminologia já é sugestiva. É quando eu estou entrando em contato com o antígeno, não mais pela primeira vez. Não me importa se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta. Mas significa que é uma resposta imune humoral de algo que eu já tinha ali guardado algo na minha memória. Como eu falei com vocês anteriormente, essa questão da memória, ela é importante porque ela vai fazer com que essa resposta imune seja mais efetiva, seja mais rápida, né? Então, eu estou tendo contato com o antígeno não mais pela primeira vez. Então, isso significa que eu tenho um retrospecto de células ali, inclusive de anticorpos, que conseguem reconhecer esse invasor. Então, foi quando eu apresentei a vocês a necessidade da memória, né? O que adianta eu ter memória se eu não utilizá-la? Então, a memória me dá a capacidade de, como antes a gente estava questionando, e eu lembro que eu acho que foi o Weber e a Michelle, a gente estava conversando a respeito disso, né? Que eles me responderam, no sentido de a memória me permite um aprendizado. E diante daquilo que eu aprendi, eu agora tento me antecipar aos fatos, né? Então, esse tipo de resposta, ela é mais rápida e mais intensa. Ela acaba sendo mais protetora, né? Por quê? Porque agora, como eu já tinha falado com vocês anteriormente, que esse tipo de resposta imune
por ser mais eficiente, por ser mais rápido, ele tende a fazer com que eu não venha entrar num quadro de doença, né? Ter aquela convalescência pelo quadro patogênico, ele seja mais atenuado. Consequentemente, ele me protege mais. E principalmente, imaginar que uma vez com essa proteção, eu tenho menos chances de evoluir para os casos mais críticos e, consequentemente, evoluir para óbito. Então, é isso daqui acaba me resguardando muito mais, tá bom? Que é isso, então agora a gente consegue. E aqui o que a gente percebe? Que os anticorpos que são produzidos nessa fase são os anticorpos da classe G, são os IgG. Lembram vocês que eu falei IgM, fase aguda, IgG, fase crônica. Fase crônica significa uma fase mais tardia da doença, né? Do processo em si. Então, eu agora vou ter anticorpos da classe IgG que vão ser produzidos pelos meus linfócitos B, tá bom? Aqui, então, a gente fecha esse conceito de resposta imune humoral, que é mediada por anticorpos, e eu vou apresentar a vocês por quê? A resposta imune adquirida ou adaptativa, eu falei com vocês que ela ocorre, quer seja pela resposta imune humoral, que é mediada por anticorpos, mas ela também ocorre via resposta imune celular, que é uma resposta imunicelular específica, né? Então, eu vou apresentar aqui a vocês agora essa resposta, essa defesa intracelular, essa defesa que ocorre dentro das células, né? Olha só, existe aqui um raciocínio muito semelhante ao que a gente já trabalhou anteriormente, o que facilita o nosso entendimento. O que a gente tem aqui? É porque agora eu vou ter muita a característica da célula, a atuação das células. Não significa que eu não vou ter produção de anticorpos, mas agora, principalmente, a atuação vai ser o quê? Celular, tá? O que eu vou ter? As células apresentadoras de antígeno, elas vão migrar até os órgãos linfóides, porque são nos órgãos linfóides, lembram o timo, onde eu tenho a presença dos linfócitos T. E se a gente recordar, linfócitos B são responsáveis pela produção de anticorpos, e os linfócitos T são responsáveis pela resposta imunicelular. Então, eles terão que ser ativados. Eles terão que ser chamados, né, a participar dessa batalha. Então, as células apresentadoras de antígenos vão migrar para esses ambientes e vão apresentar para os linfócitos T os antígenos. E aí vão ativar esses linfócitos T. Esses linfócitos T, da semelhança do que nós vimos anteriormente, eles vão então agora aumentar a sua produção, serão ativados, né? Passarão pelo que a gente chama de expansão clonal. E aí nós teremos toda aquela situação de expansão clonal, com formação inclusive dos linfócitos de memória, porque aqui também é uma resposta específica. Então, eu preciso de produzir linfócitos de memória, porque esses linfócitos de memória ficarão na medula óssea, ficarão nos órgãos linfóides, porque caso algum outro momento precisam agir lá no futuro, eu tenho esse repertório de memória, tá bom? E também terei, logicamente, a diferenciação, porque isso acaba comprometendo também, ativando os linfócitos B com a produção dos anticorpos, tá? Então, isso continua. E o que é importante? A partir do momento que se observa a ativação dos linfócitos T, aqueles locais que são os órgãos linfóides, que são timo, linfonodo, baço, eles vão aumentar a produção e a maturação dessas células, desses linfócitos T. A partir do momento que eles vão aumentar essa maturação dessas células, esses ambientes, eles podem aumentar o volume
que é aquilo que a gente já viu, né? Que é o que nós denominamos de ínguas, que são correspondem ao aumento da estrutura dos linfonodos a partir da maturação, do aumento da maturação dos linfócitos T. Eles são indicativos, inclusive, de processos infecciosos na proximidade. Lembram vocês que eu chamei a atenção que se a gente tivesse, né, eventualmente um processo de inflamação na garganta, eu tenho a tendência a apresentar essas ínguas, né, na região do pescoço. Por quê? São linfonodos que ficam mais congestos, tá bom? Então, aqui, quando a gente fala dessa expansão, proliferação clonal aqui, significa que eu tenho uma tendência, inclusive, disso poder ser perceptivo ali na anamnese, tá? Com uma situação dessa. Então, é importante a gente, porque é indicativo de que alguma coisa está acontecendo, né? Aqui, hoje, quando, inclusive, foi a Ana que me perguntou o que eram linfócitos TCD4 ou TCD8, e eu até apresentei e rabisquei lá naquela representação. Reparem vocês que eu até falei assim, ó, mais adiante eu vou apresentá-los, né? E agora, os linfócitos T auxiliares são aqueles linfócitos T CD4 ou linfócitos T-helper que eu falei anteriormente, tá? Por que eles são auxiliares? Porque eles vão, na verdade, reconhecer o antígeno que vai ser apresentado pela célula apresentadora de antígeno, então eles vão reconhecer esse antígeno e eles vão ativar mais células. Então, eles vão auxiliar nesse processo de defesa justamente a evadir, a chamar, a recrutar novas células de defesa. Então, por isso que nós denominamos eles como linfócitos auxiliares, eles vão auxiliar nessa ativação de novas células, tá? Então, isso daqui. E existem também, como eu falei com vocês, até falei que existia um desenhozinho bonitinho, né? Porque ele, inclusive, ele trabalha, o autor desse desenho, ele trabalha com esse aspecto aqui, que eu acho que é interessante, porque ajuda o aluno a recordar. Os linfócitos TCD8, que a Ana me perguntou, eu falei naquela ocasião que os linfócitos TCD8 são também reconhecidos como os linfócitos T citotóxicos. O que significa isso? Apresenta citotoxicidade, eles vão agir agredindo as células que estão com a presença do antígeno, né? Então, olha só para a gente entender o que o autor está mostrando aqui para gente. Eu tenho um linfócito T citotóxico, ele está ativado, ou seja, ele reconhece, né, que existem antígenos nesse organismo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai liberar substâncias citotóxicas, que porventura aqui o autor está mostrando para a gente a perforina, que é um deles, né? Então, essas substâncias tóxicas, citotóxicas, aqui representadas nesse desenho por essas estruturas esverdeadas, o que elas vão fazer? Elas vão agir, essa daqui é a representação de uma célula infectada pelo antígeno. Então, essa substância, ela é reconhecida, né? Ela reconhece essa célula que tem o antígeno e ela vai atuar na parede da membrana plasmática dessa célula. A partir do momento que ela reconhece, que ela age na membrana plasmática dessa célula, reparem vocês que ela promove uma quebra da membrana plasmática, um rompimento da membrana plasmática. E aí ocorre aquilo que a gente denomina, aquilo que a gente fala, né? Tem outras disciplinas, a gente já usou esse termo, lise, a lise celular. O que significa isso? O rompimento da membrana plasmática. Consequentemente, eu vou ter aqui a morte dessa célula. Então, é um mecanismo que o meu corpo tem de produzir um processo de defesa e fazer com que células infectadas sejam destruídas. Isso é importante porque
Ora, se essa célula manter-se viva, o antígeno aqui dentro, só para vocês terem uma ideia, se for vírus, o vírus vai se multiplicar aqui. E aí, logicamente, poder replicar e ir para outras partes do meu corpo. Então, a partir do momento que a célula infectada ela é reconhecida e ela é lisada, ou seja, ela acaba sofrendo agressão e ela morre, significa também que eu estou também defendendo, né, fazendo com que aquele antígeno possa ser também destruído. Tá? Então, ele limita esse processo infeccioso no nosso corpo. E, para a gente finalizar, né, essa resposta imune adquirida do qual nós estamos tratando, o que a gente possa verificar? Ela tem sempre, como eu falei com vocês, mas deixa aqui claro para ninguém esquecer, sempre nós temos a formação dos linfócitos B e T de memória. Nós sempre vamos verificar que a resposta imune primária, ela sempre vai ocorrer de uma maneira mais lenta e mais fraca, e a resposta imune secundária, ela tende a ser mais eficiente, mais rápida, né? E produtora ali de um mecanismo de defesa mais eficiente. Aqui, só para chamar atenção, né? Para esses dois tipos celulares, lembrando que os linfócitos B são produtores de anticorpos, inclusive aqui o autor está representando para a gente um linfócito B expressando, né, esses anticorpos na superfície da membrana, e os linfócitos T são aqueles tipos de linfócitos responsáveis pela proteção celular, tá? Bem, como eu falei com vocês, eu programei dar essa parte, que aqui a gente consegue fechar um raciocínio, e pus aqui alguns exercíciozinhos, são poucos e simples, mas porque eu acho que são importantes para vocês fixarem mesmo, tá? E eventualmente, se alguém achar que está tendo dificuldade, para até perceber aonde que está mais difícil, né? Para a gente ter o feedback. Eu vou passar a questão, são poucas, tá? Eu sei que a gente tá indo, não precisem assustar, não. Elas são poucas e simples, então não vai demorar, vai ser certinho, não vou atrasar ninguém. Mas na hora de eu passar a pergunta, eu gostaria que quem identificar logo a resposta, não fala por enquanto, não. Deixa o seu colega pensar, porque se você der a resposta, ele não vai ter, ele vai nem poder, né? Ele vai simplesmente concordar e pronto. Então, vamos dar oportunidade para o colega pensar e tentar identificar a resposta também, tá certo? Falei com vocês, isso daqui é um momento que a gente possa recordar o que a gente viu e, ao mesmo tempo, fixar alguns conceitos importantes, tá bom? Então, vamos para a primeira pergunta. Olhem só, são características da resposta imune inata, exceto, eu até fiz assim, porque eu quis colocar mais questões certas para a gente fixar, né, o que de fato é, e que vocês possam me identificar aí a única que não seja resposta imune inata. Pensem direitinho, ela não é difícil. Bem, quem me dá a resposta? Qual que é a letra que vocês acham que não corresponde à resposta imune inata? Letra E? E isso, não, falou com tanto medo, mas está certinho. É isso mesmo, né? É letra E. Olhem só. De fato, a resposta imune inata, nós vimos que ela não é específica. Nós vimos que nós nascemos com ela. Ela não precisa de contato prévio. Esse conceito foi muito trabalhado comigo hoje no iniciozinho, né? Na hora que eu estava dando a introdução para o nosso assunto. E ela corresponde à nossa primeira linha de defesa do organismo. Agora, a resposta imune inata, ela não tem um mecanismo de defesa para serem ativados, né? Isso daqui é uma característica da resposta imune adaptativa, tá?
Aí sim, eu tenho todo o mecanismo para ativar expansão clonal. Agora, inata não, é aquilo que tem, é aquilo que vai fazer, é o que tem para hoje, né? Utilizam muito, principalmente a parte de fagocitose, barreiras epiteliais. Então, tá certinho, tá? É de fato letra E. Bem, vamos para uma próxima. Após, essa é super tranquila, após 3 a 5 dias da agressão tecidual e a persistência do quadro, inicia-se uma resposta imune inata ou uma resposta imune adquirida? Pensem um segundinho aí. E podem me dar a resposta. Que letra que vocês marcariam? Oi, perdão, eu não vi. B? Isso. Adquirido. Isso, Dani. Acho que foi você, né, Dani? Resposta imune. Isso, resposta imune adquirida. Foi quem? É porque aqui ficou. Oi, Ana, acertou, viu, Ana? Oi. Oi, foi a Ana. Isso, tá certinha a resposta. Afinal de contas, é o que nós vimos. A resposta imune inata é quando ocorre o evento. Muitas das vezes, ela consegue nos proteger, mas se ultrapassar de 3 a 5 dias aquela situação de lesão e o quadro, né, persistir, nós teremos agora à frente de uma resposta imune adquirida, tá? Certinho. Próxima questão, questão 3. Pertence à imunidade inata, exceto uma característica aqui, uma célulazinha aqui. Qual que não pertence à imunidade inata? Também é fácil. Qual que é a resposta? Isso, quem falou? Pode falar? Que letra? B. Oi, perdão. B, não. B de bola, não. Não, também não. A resposta é de escola. E eu vou explicar por quê. Inclusive, é de escola aqui, olha. São os linfócitos B. Por quê? Olha só, a imunidade inata, nela eu tenho as barreiras epiteliais, fagócitos são os macrófagos, né? Macrófagos, neutrófilos, que realmente pertencem à imunidade inata. As células dendríticas, que inclusive eu também falei com vocês. E as células natural killer, que são aquelas matadoras naturais. Para vocês terem uma ideia, na verdade, eu me inspirei nessa questão olhando aquele desenho, aquela apresentação que, inclusive, eu falei com vocês que eu tirei do Abas, hoje no iniciozinho da nossa aula, tá bom? Então, tudo isso tá lá. Como que eu posso saber que na imunidade inata não tem os linfócitos B? Porque os linfócitos B de bola são os linfócitos produtores de anticorpos. Então, são clássicos da resposta imune humoral, da resposta imune adquirida, e não da resposta imune inata, tá? Então, é só a gente primeiro, assim, chamar a atenção, tentar verificar o que cada palavrinha, cada célula aqui eventualmente faz, para a gente poder identificar. Então, aqui nessa questão é de escola, que corresponde aos linfócitos B. Questão 4. Ô, professora. Diga. Professora. Oi, Heber. Weber. Diga. Essa questão anterior, eu fiquei imaginando o seguinte: ela é inata porque não teve contato com o anticorpo, né? Então, para ter o linfócito B, teria que ter contato com o anticorpo, não é verdade? Eu imaginei foi isso.
Tá, teria que ter, na verdade, Heber, teria que ter tido contato prévio com o antígeno, né? Antes, né? Então, se ele Não, tivesse antígeno. tido contato prévio com o antígeno, então aí sim, tá bom? É isso que eu imaginei. É. Então tá bom. Aqui, questão 4, pensem aí, me deem a resposta, por favor. São características da resposta imune adaptativa, com exceção de uma aqui. Essa daí tá dada. Vejamos, a resposta imune adaptativa, ela preza pela diversidade? Cri, cri, cri. Ó, vocês estão caladinhos, vocês têm que participar aqui, ó. Quero ver. Isso tudo que eu falei antes. Não tô fazendo pegadinha nenhuma. Vocês fazem favor, isso é importante, gente. Então, olhem só. Letra D? Não, olha, a adaptativa ela tem memória. Ela tem Letra B. memória. Letra B. Isso, Letra gostei. B de bola. Isso, deixa eu tirar aqui, que eu marquei para poder explicar, para vocês não acharem que eu estou marcando a resposta certa. Exatamente, então vou marcar aqui a resposta certa. O que não é adaptativo? O que não é nessa resposta imune tardia? É a letra B de bola, porque ela não é a primeira linha de defesa. Quando eu falei com vocês que essa questão está dada, porque a primeira linha de defesa é resposta imune inata. Se vocês observarem, todas as características aqui foram aquelas já trabalhadas e apresentadas para vocês. Ela tem a diversidade, até no mesmo slide eu falo sobre a diversidade e aí a especificidade, né? Por quê? Ela é diversa para diferentes antígenos que existem e, consequentemente, específica também. Existe aquela característica de memória, tanto é que a gente tem a presença sempre, né, de linfócitos B e T de memória, e tem a expansão clonal. Então, tudo isso daqui para a gente são características da resposta imune adaptativa, tá bom? E essa daqui é característica da resposta imune inata. Questão 5. Para completar. Sabemos que os anticorpos são fundamentais para garantir a defesa do organismo contra organismos patogênicos. Essas substâncias, ou seja, os anticorpos, são produzidos pelos... Nossa, isso daí eu falei até. Vocês não podem errar. Letra B? Espera. Pelos linfócitos? P. C. B de bola, isso, pelos linfócitos B de bola. A questão aqui, você marcaria C de casa, né? É porque vocês falam, tem que ter cuidado com o que vocês falam para saber se está certo ou se está errado. Que é tanta letrinha, né? Até da própria resposta. Então, olhem só. Sabemos que os anticorpos são fundamentais para garantir a defesa do corpo contra os organismos patogênicos. Essas substâncias são produzidas pelos linfócitos B após a estimulação por um antígeno e a maturação dessa célula. Então, tá certinho. Muito bem. Questão 6, tá? Tá acabando, viu, gente? Precisam sair antes da hora, não. Após serem estimulados por antígenos, os linfócitos B sofrem maturação e diferenciam-se em... Falei, inclusive estava ali naquela representação esquemática. Os linfócitos B vão se diferenciar em... Não, não. B. Letra C? Não, em D de dado, em plasmócitos. Olhem só, chamar a atenção de vocês aqui, ó, só para vocês perceberem. E aqui, por isso que é bom a gente fazer assim, porque na hora que você, aqui, ó, vão se diferenciar em
Plasmócitos. E eles é que vão fazer a produção dos anticorpos, tá bom? Então, bom, porque a gente perguntando agora chama a atenção, é até na hora de vocês estudarem, para vocês terem cuidado, né, com pequenos detalhes para poder fixar, tá bom? Então, diferenciam-se em plasmócitos, porque a partir desses plasmócitos a gente de fato vai ter a produção dos anticorpos. A questão 7. Olha só, essa daqui eu achei bonitinha. Essa daqui eu encontrei e coloquei para vocês pensarem. Olhem só, um coelho recebeu pela primeira vez a injeção de uma toxina bacteriana e manifestou a resposta imunitária produzindo uma antitoxina, ou seja, produzindo um anticorpo. Ou seja, ele recebeu um antígeno, uma injeção de antígeno, começou a produzir anticorpo. Se após determinado tempo for aplicada uma segunda injeção do antígeno, espera-se como que o organismo dele vai responder? Vai responder de uma maneira mais lenta, mais rápida, mais eficiente ou não? Qual que vocês marcariam? C. Isso, certinho. Isso. Vai começar a produzir antitoxina, ou seja, começar a produzir anticorpos de uma maneira mais rápida. Exatamente. Isso mesmo, certinho, isso mesmo, gente. 8. As imunoglobulinas são as principais moléculas efetoras da imunidade humoral. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, quando livres no plasma, são denominadas de imunoglobulinas, e quando ligadas a antígenos, denominadas de anticorpo. A respeito da resposta humoral, ou seja, mediada por anticorpos, assinale a opção correta. Isso daqui, na verdade, eu estou colocando até mesmo para vocês, eu não sei se vocês vão lembrar necessariamente de todos esses detalhes, não. Porque eu apresentei o quadro, né? Refere-se àquela característica das imunoglobulinas. Mas eu até coloquei para chamar a atenção de vocês, para, por exemplo, vocês fixarem, né, daquilo que realmente é importante. Eu vou fazer isso aqui em conjunto com vocês, até para vocês perceberem o que está certo e o que está errado, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em termos de caneta, porque aí fica mais fácil. As imunoglobulinas da classe G têm um papel de proteger o organismo da invasão viral bacteriana através de mucosas. Na verdade, lembram? O grande chavão aqui é mucosa, cavidade oral, lembram? Então, quem produz, quem na verdade está aqui, não é a imunoglobulina G, mas sim a imunoglobulina da classe A. Então, essa daqui realmente ela está errada. Aqui, as imunoglobulinas da classe A facilita a fagocitose e protege o feto? Não. Lembram aquele quadro, né, que eu falei que é complementar? Ele até coloca, ó, G é da fase da gestação. Então, aqui, ó, é característica da imunoglobulina da classe G. Eu vou pular essa, porque essa daqui tá certinha, tá? Vou distinguir para vocês os erros que estão aqui. As imunoglobulinas da classe D é produzida em situações alérgicas e contra protozoários. Não, lembra que eu chamei a atenção de vocês? Que alergia e parasita é clássico da imunoglobulina da classe E. E por fim aqui, as imunoglobulinas da classe E funcionam como receptores de antígeno? Não. Isso é característico das imunoglobulinas da classe D. Então, aqui nessa questão, a única questão que realmente está correta, todos os conceitos corretos direitinho, é aquilo que eu apresentei para vocês. As imunoglobulinas da classe M é o primeiro anticorpo, né, a ser produzido. Eles são produzidos na fase que a gente denomina da fase aguda da doença. E foi vermelho, mas é assim mesmo, tá bom? Então, aqui era para a gente marcar esta questão. Gente, com isso,
a gente finaliza. Eu chamo a atenção de vocês, peço vocês, por favor, não deixem de acompanhar essas questõezinhas, né? Depois refaçam elas, vejam direitinho, entendam o porquê que tem, de fato, uma resposta, né? Que a gente marcou a resposta. Eu peço vocês, como para casa, para a semana que vem, estudem esse arquivo, para que semana que vem a gente dê continuidade e, na verdade, a gente não fique acumulando dúvida, tá bom? Qualquer coisa, inclusive, a gente possa retirar dúvida para semana que vem. Diga, Ana. Hein, Luciene? Oi, diga. Essas questões não tem na apostila, não. Não tem, Essas questões não tem na apostila. Não tem, não. Você vai postar? Que eu tô falando? Sim, eu sempre posto a videoaula, sempre tá postada lá no AVA, tá bom? Aham. Tá? Sempre E tá. eu só quero te só uma Pode. dúvida. O exercício que Diga. você passou, porque na hora que você falou, eu entrei um pouquinho depois. O exercício é só aquele de fixação, né? O exercício que você está falando de quê? Eu estava falando hoje no início, eu chamei a atenção da turma que já tem atividade parcial, que são os estudos dirigidos. Estudo dirigido da unidade 3 e estudo dirigido da unidade 4, que são atividades para vocês fazerem e me enviar por e-mail, que tem valor de parcial, a semelhança do que a gente fez na primeira etapa, tá? Tá lá postado na seção 1, na unidade 1, seção 1, pré-aula, um quadro de distribuição de pontos. Então, lá tá indicativo onde tem essas atividades, justamente para vocês não esquecerem e não deixarem para a última hora, tá bom? Ok, obrigada. Eu que agradeço, Ana. Gente, boa noite a todos vocês, viu? Fiquem com Deus, se cuidem e não deixem de estudar, tá? Para acompanhar. Beijão para vocês, fiquem com Deus. Abraço. Outro. Até. Tchau, Éder. Fica com Deus. Tchau, meus alunos da biologia, meus alunos da físio, segundo, terceiro períodos. Beijão para vocês, viu? Fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus também. De bom. Professora, na atividade, eu posso colocar assim, biologia, sétimo período, ou coloco a matéria que eu estou estudando? Não, Éder. Sempre faça a indicação, né, igual, não, você pode até colocar biologia sétimo período, não tem problema não, mas assim, sempre faça a indicação da disciplina, tá? Do turno, porque aí eu já sei aqui aonde que eu tenho a planilha com o seu nome, tá bom? Eu sempre confundo. Não, sem problema. Período, né? Não, eu falo assim, mas de qualquer forma pode colocar, tá bom, Heber? Abração para você, Heber. Fica com Deus. Licença.